Gravação. Pronto, agora sim. Gravando tudo certinho, então vamos continuar. No enunciado aqui. Admita que a menina dos quadrinhos esteja visitando a avó que mora em outra cidade. A fim de voltar à casa de sua avó para o prédio onde mora, usando a bota 7 léguas da história, a menina dá 3 passos para leste. Então foi o que a gente viu aqui, 3 e 4 para o norte. Então aqui 3 para cá, 4 para cá. A figura representa de modo esquemático esse trajeto realizado pela garota. A distância entre a casa da avó e o prédio no qual a menina mora é em quilômetros. Quando ele pede aqui a distância, não está falando do trajeto da menina, tudo bem? Está falando daqui, ó, desse ponto até esse ponto, do prédio até a casa da avó. Então, a gente vai ter um negócio assim, vai ter um triângulo, onde a gente tem aqui o prédio, a gente tem o prédio, e aqui a gente vai ter a casa da avó. Beleza? Todo mundo conseguiu enxergar isso daqui aqui? Vou usar um triângulo aqui. Não conseguiu? Então tá bom. Então a gente vai ter isso daqui. Esse triângulo aqui, vocês conhecem alguma fórmula que dê pra usar? Deixa eu até apagar e fazer um melhorzinho, né? Um negocinho mais bonitinho, né? Porque esses meus desenhos ultimamente estão bem esquisitos. Ah. Certo. Agora sim. Agora sim. Então, ó, a gente tem aqui, ó, a casa da avó, que tá aqui, o prédio, e tem essa distância aqui. Quanto que mede aqui embaixo? Em léguas mesmo. Oi? Ela deu 3 passos, então mais uma légua é 6,6, então é 3 vezes 6,6? Não, a gente pode só colocar só assim, por enquanto. Só 3 aqui. Só os passos dela. Beleza? Vamos começar só com os passos dela. E aqui ela deu quantos ao norte? Aqui, lembrando, oeste, ela deu... A leste, perdão, ela deu 3. E ao norte ela deu quantos passos? 4. 4. O que o enunciado está pedindo? A distância, não é? Quem que é a nossa distância nesse caso aqui? A distância é em quilômetros, né? Isso, a distância a gente vai dar em quilômetros no final. Mas nesse triângulo aqui, quem que é a distância? O 3, o 4 ou a parte que a gente não descobriu? A parte que a gente suponho que seja a parte que a gente não descobriu. Exatamente. Então vamos colocar aqui um X. Certo? Todo mundo conseguiu visualizar? Isso daqui, aqui no exercício? Se alguém não conseguiu, pode falar. Dá uma olhada aqui. Olhada no chat. Beleza, sim, consigo. Tá. Ó, vamos lá. Pode falar. Essa parte do triângulo, que é o X, é como se ela tiver o caminho que ela percorreu, é como se fosse isso, certo? Na verdade, não. Esse daqui é bem interpretação de texto, tá bom? Então é normal se confundir. Mas aqui, ó. O caminho que ela percorreu é esse daqui. Tá vendo que tem as setinhas, o pontilhado? Esse é o caminho percorrido. Então ela deu 3 passos para o leste, então 3 para cá e 4 para o norte. Então 3 para cá, 4 para cá. Agora, quando está perguntando a distância, não quer saber desse caminho daqui. Quer saber em linha reta. Bem aqui assim, ó, tipo, passando por cima do rio. Quer saber em linha reta. Essa é a questão a pegadinha dessa questão.
é você poder interpretar que a distância é isso daqui e não esse caminho percorrido por ela. Essa pegadinha foi bem feita. Pois é, mas essa é a questão. Quando tá pedindo a distância, não quer saber de todo esse caminho, quer saber dessa linha reta. Aí forma um triângulozinho desse, certo? Então, Nossa, a pegadinha foi tão boa que até o professor caiu. Meu né, Deus. exatamente. Mas é isso, né? Faz parte. Errar faz parte, o importante é querer consertar os erros. Então, É A isso. alternativa então vai ser a. vai ser A, então vamos ver. Isso daqui é um triângulo retângulo, né? Todo mundo consegue enxergar? Triângulo retângulo aqui. Sim, sim. Sim, Aqui, ó. sim. Tem um ângulo de 90 graus aqui. Coisa linda. Então, um ângulozinho de 90 graus, então um triângulo retângulo. Vou fazer até um negocinho bonitinho. Então, vocês lembram do Teorema de Pitágoras? Todo mundo já aprendeu? Não? Eu acho que não. Acho que não. Não. Meu professor de matemática é meio atrasado, tá ensinando equação pra gente agora. Entendi. Alguém aí sabe? Se alguém souber, pode falar e eu vou escrever. Se ninguém souber, eu coloco aqui pra vocês e mostro. Então vamos dar uma olhada aqui. Desculpa, não entendi. Foi sobre o Teorema de Pitágoras. Se alguém aqui já conhece do Teorema de Pitágoras, já sabe como faz. Não, né? Então vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês o Teorema de Pitágoras então. Quando você tem um triângulo retângulo desse jeitinho aqui que a gente está vendo, a gente tem uma fórmula para poder descobrir a medida dos lados dele. Onde a gente tem um cateto, outro cateto e a hipotenusa. Tá, agora eu falei grego demais, né? Cateto é um lado do triângulo. Você vai ter um cateto que vai ser um lado do triângulo. O outro cateto é o outro lado do triângulo. E a hipotenusa sempre vai ser esse lado maior, sempre, sempre, sempre. O lado maior, que é ao contrário do ângulo reto. Você está vendo que o ângulo reto está aqui? Aí a nossa hipotenusa então vai ficar para cá. A gente tem uma formulazinha para calcular, que é assim. X ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Onde o x ao quadrado é a hipotenusa, a ao quadrado é um dos catetos e b ao quadrado é o outro cateto. Então deixa eu colocar com os nossos números. A hipotenusa continua sendo x, beleza? Quem que vai ser o nosso cateto aqui? Cateto A, tanto faz. 3. 3. Vai ter 3 ao quadrado. Mas quem é o nosso cateto B? 4. 4, quer dizer, não, falei errado, foi mal. Tranquilo. 4. Então a gente está aqui. X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Beleza? Agora a gente só tem número aqui, mais ou menos. Então tá mais fácil de resolver. X ao quadrado. Eu vou copiar ele. Vamos fazer as duas contas. A gente vai ter 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3, 9. E 4 ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4. A gente vai ter 4 vezes 4. Isso daqui vai dar 16. Certo? Isso aqui fácil para todo mundo? Alguém achou dificuldade? Como é que é? Pode falar aí, qualquer coisa eu tento explicar de outra forma. Reinvento alguma coisa aqui. Deu pra entender, deu pra entender. Deu pra entender? Que bom. Então, é assim. Esse daqui, conheça um teorema de Pitágoras. É um negócio bem, bem tranquilo da matemática. E vocês vão usar bastante, mas é bem tranquilo, tá? Deixa eu ver uma coisa no chat. Consegui entender mais ou menos e não conheço, felizmente. É a mesma
coisa que descobrir o valor x, só que com ao quadrado, né? É, exatamente, é a mesma coisa. Só que é um negócio que você tem que sempre associar a esse triângulo retângulo. Até porque o teorema de Pitágoras só serve para esse cara aqui, só para o triângulo retângulo, tá bom? Mas é isso, é bem tranquilo. Você pode repetir o nome dos lados, por favor? O nome dos lados eu vou escrever aqui na tela para vocês, melhor ainda. Então, ó, esse lado daqui maior é a nossa hipotenusa. Esse lado aqui de baixo é o nosso cateto. Esse daqui é o oposto. Opa, oposto. E aqui a gente vai ter desse lado aqui o nosso cateto adjacente. É um nome bem esquisito. Mas é basicamente isso. A hipotenusa é o nosso x. O cateto oposto é o nosso a, pode-se dizer. O adjacente, o nosso b. Tá bom? Esses daqui os nomes que a gente tem. Posso dar continuidade? Você espera um pouquinho só pra mim copiar? Com certeza. Com certeza. Então, sempre que eu tiver que descobrir, eu posso escolher qualquer lado, tanto o cateto oposto quanto o cateto adjacente para ser o A ou o B. Isso, E exatamente. sempre vai ser elevado ao quadrado. Sempre, sempre, sempre. Até pegar aqui, ó. Tá? Até pegar aqui e deixar maior. Aqui é o nosso teorema de Pitágoras. Deixa eu até deixar ele aqui embaixo. Guardadinho. Aqui, ó, teorema de Pitágoras é o nome da fera. Isso aqui é bem importante, viu? Teorema de Pitágoras. Certo? Então a gente tem aqui, ó, a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Se quiserem, todo mundo aí pode copiar, que isso daqui vai ser muito bom para vocês mais para frente. Mas essa aula vai ficar gravada, então pode copiar depois também. Posso continuar? Vocês dão a permissão? Posso continuar? Tá bom então. Vou continuar. Então agora a gente tem 9 mais 16. A gente vai ter aqui x ao quadrado é igual a 25. Beleza? Então deixa eu pegar uma setinha aqui. Então vamos continuar para cá. Agora a gente vai ter o seguinte. Tá vendo esse ao quadrado aqui? Ele não pode ficar aqui. Ele tem que passar para o outro lado. Então a gente vai ter que x é igual, vou colocar o 25 aqui, a raiz. Nossa senhora, que isso. Dá um zoom aqui. X é igual. X é igual a raiz de 25. Agora sim, faz a raiz aqui. X é igual a raiz de 25. Alguém sabe quanto dá a raiz de 25? Se eu não me engano, Oi? Talvez acho que ela cortou no meio. se eu estiver errada, me corrigem. Se eu não me engano, 5 vezes 5 Então, deve ser errado. não, acertou isso aí. Então, raiz de 25 é 5. Então, a gente descobriu que isso daqui mede 5. Agora, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que descobrir agora quantas léguas dá aqui. Beleza? Quantas léguas dá aqui? Então, vocês lembram, né? Que um passo equivale a 7 léguas, né? Tava aqui, ó. Um passo equivale a 7 léguas. Daqui até aqui tem 5 passos. Então, o que a gente vai fazer agora?
Uma olhada aqui. Pode mandar no chat, sei lá. Desculpa, não entendi. Repete. Aqui, ó. Claro. Ó. Essas medidas aqui são em passos que a menina deu. Então a gente sabe que aqui tem 3 passos, aqui tem 4 passos. E aqui a gente descobriu agora que tem 5 passos. Então, a gente agora tem que transformar isso para léguas. Um passo dela, Então a gente vai fazer. Ai, calma. Fala. um passo dela equivale Então, a 7 léguas. Então o que a gente vai fazer aqui? então a gente pode pegar a tipo 6,6 fazer vezes quando. Tipo 3. A gente vai fazer 7 vezes 5? Isso mesmo, 7 vezes 5. Isso que você falou é Jamile, né? Isso que você falou a gente vai fazer depois dessa parte, tá bom? Ah, pensei que tinha errado já. Tá ficando triste já. Não, que isso. Não precisa ficar triste porque errou. O importante é que eu falei, continuar. Então, vamos lá. 7 vezes 5 que dá 35. Que todo mundo já deve saber, numa boa. Agora o que a gente tem que fazer? 35. Uma légua, 35 léguas, beleza? Uma légua equivale a quantos quilômetros? 6,6. 6,6. Isso mesmo. Então agora a gente vai fazer que uma légua equivale a 6,6. A gente tem que descobrir quanto que vale 35 léguas. Todo mundo consegue entender isso aqui? Fácil, difícil, mais ou menos. Certo? Tá bom, então vamos continuar. Então a gente vai multiplicar em cruz. A gente vai ter que x é igual. A gente vai fazer essa multiplicação. Então vamos fazer aqui rapidinho no pincel. 35 vezes 6,6. Então vamos lá. 6 vezes 5, 30. 1, 0, vai 3. 6 vezes 3, 18. Mais 3, 21. Então 1, fica 2 aqui. Vou colocar um mais. E aqui vai dar a mesma coisa. 0, 1 e 2. Vou trazer para cá. Agora a gente vai somar. Então aqui vai dar 0. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar 3. E aqui vai dar 2. Tem quantas vírgulas? Uma casa na vírgula. Então a gente vai colocar uma vírgula aqui. Então o nosso x deu quanto? 231. 6,31. Muito bem. Letra 1,0. Isso mesmo. Então a gente tem aqui essa alternativa? Temos. Então, Letra B. alternativa B. Beleza? Conseguiram entender esse daqui? Quer que eu explique algum ponto específico aqui? Quer que eu dê uma explicada novamente? Podemos continuar. Podemos continuar. Dá uma olhada aqui no chat, tá? Ninguém mandou nada, então vamos continuar. Agora a próxima questão. Questão 44 também. Essa daqui, o que a gente estava cometendo de erro? A gente estava usando o referencial da maneira errada. Vamos ler o enunciado de novo. Alega uma medida de comprimento que varia de acordo com o período histórico e o país em que é usada. Segundo o dicionário Priberam, por exemplo, ela equivale a 5 km em Portugal. Pode-se, portanto, estimar que a légua brasileira é maior que a portuguesa em cerca de... A gente tem que descobrir isso daqui. Então, vou apagar a nossa lousa. E... continuando. A légua portuguesa, vou colocar aqui, ó, LTT
ela mede 5, né? 5 km. Então, 5 km. E aí, tranquilo. E a légua brasileira? 6,6. A BR, 6,6, isso mesmo. Então, 6,6 km. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai pegar o 5. Então, vou colocar aqui. 5. Tá para 100. E 6,6 tá para x. Tá. Agora aqui a gente tem um problema. Por que eu cheguei nisso? Vamos lá. Quem é que a gente está querendo ver? Quem é que a gente está usando como base? A légua brasileira ou a légua portuguesa? Conseguem olhar aqui? Vendo aqui, vendo aqui. Portuguesa? Isso mesmo. Porque a gente quer saber quanto que a légua brasileira é maior que a portuguesa. Então a portuguesa é a nossa base. Se ela é nossa base, ela é 100%. Beleza? Da outra vez a gente estava fazendo com 6,6, né? Exatamente, está fazendo ao contrário. E aí não tem como a gente chegar num número. Tá bom? Então, continuando. Todo mundo conseguiu entender isso daqui? Alguém com alguma dificuldade? Consegui entender mais ou menos, né? É mais ou menos? Ó, todos esses exercícios, esse daqui e o próximo da aula de hoje, eu vou mandar para vocês fazerem. Mesmo que já tenha o gabarito, a resolução, é importante que vocês pratiquem. Esse daqui é bom. Esse daqui é o melhor aprendizado que tem. E aí a gente vai fazendo, tira as dúvidas, conversa. Vocês sempre podem falar comigo no privado. E a gente vai melhorando, tá? Vai refinando. Então a gente vai multiplicar em cruz, como a gente já está acostumado. Então a gente vai ter o seguinte. 5x é igual. Então, como é por 100, é só mexer a vírgula. Então aqui vai ficar 660. Beleza? Isso aqui é bem tranquilo. Agora esse 5, ele não pode ficar aqui, né? Então a gente vai ter que passar ele para o outro lado. Vai ter 660 dividido por 5. Então, deixa eu colocar uma barrinha aqui, só para separar os dois. Vai ter 660 dividido por 5. Vamos fazer essa continha? Vamos lá, 660 dividido por 5. A gente vai chegar no seguinte. Que vai dar 1. Eita. Aqui vai dar 1. A gente vai tirar aqui o 5. Aqui vai dar 1. Aqui vai descer o 6. Tem agora 16. Então aqui 3. Vai dar 15. Tira. Dá 1 de novo. Agora abaixo 0. Deu 10. 10 dá para dividir certinho. Então deu 132. Então, complementando aqui. O resultado da nossa divisão deu 132. Certo? Chegamos nesse resultado aqui. A gente sabe que esse daqui é 100 e o outro é 132. Tá, e agora? O que a gente faz? Desse daqui para esse daqui, aumentou quanto? 32. 32. Isso mesmo, 32. Então, esse daqui, o 5 para o 6,6, aumentou proporcional. Então também aumentou 32. Só que nesse caso vai ser Aumentou 32%? 32%, exatamente. A resposta aqui vai ser a C. Beleza? Então, esses são os dois exercícios lá que a gente ficou penando na semana passada. E aí eu fui atrás de pesquisar, estudar de novo todo esse conteúdo para poder passar para vocês, tá bom? Alguém com alguma dúvida nessa questão? Opa, na real, melhor nem apagar agora, né? Alguém com alguma dúvida? Quer que eu explique alguma parte?
Não? Então Tá vamos continuar. tranquilo aqui. Eu tô boa. Tá bom então. Então vamos continuar. Deixa eu dar uma olhada no chat. Alguém mandou alguma coisa? Nenhuma, tá bom. Então vamos continuar. Certo. Então essa daqui já foi. Agora vamos para a segunda parte da aula. Essa daqui, essas questões, agora são todas da prova DTEC de 2019. Tá? Essa daqui tem 6 questões. E aqui eu vou fazer um negócio diferente. Eu vou fazer 3 com vocês, para não tomar muito tempo. E as outras 3, e eu vou enviar isso aqui para vocês. E aí vocês tentam resolver por conta as outras 3. Mas eu vou estar sempre no chat para poder tirar dúvidas, esse tipo de coisa. Mas, tudo bem? Vocês acham uma boa isso? É para a aula não ficar muito extensa e para vocês poderem praticar mesmo, sentir como que é a prova. Achei até bom. Devia ser mais assim. Beleza, então. A primeira foi mais experimental, mas fazer assim, então. Então faz uns exercícios pra gente dar uma praticada, ver como a gente tem que ler e depois vocês fazem. Então vamos continuar. E a questão 5. O cartão brinca com a palavra parábola. Então a gente tem aqui. Tá fazendo aqui, parábola, parábola. O que é isso, Pedro? Ele fala por parábolas. A gente tem aqui uns gráficos. Que tem diferentes significados, de acordo com o contexto em que é empregada. Em matemática, no estudo de funções, a parábola é uma curva que representa uma função polinomial. Tá? Então aqui tem bastante coisa já que eles estão falando. Primeiro, vocês sabem o que é uma função polinomial? Esse nomezinho. Notificação aqui. Não. Uma função polinomial é o seguinte. São funções que você tem polinômios. Ou seja, o que são esses polinômios? Você tem incógnitas. Você tem um negócio tipo assim. Mais CZ. Isso aqui é um polinômio. Tá vendo que a gente tem várias incógnitas? A gente tem um A, um X, um B, um Y, um C, um Z. Isso daqui isso daqui é um polinômio, na verdade. Então, quando a gente tem várias equaçõezinhas, várias incógnitazinhas na mesma equação, é uma função polinomial. E aqui nesse caso, a gente está falando de uma parábola. Então, deixa eu colocar aqui, fazer uma parábola para vocês. E ela faz um negocinho assim. Eita, aqui ficou meio torta. Mas tá bom, ficou bonitinho até. Então, isso daqui é a nossa parábola. Vamos analisar as alternativas. Constante, essa expressão geral é dada por tal, tal, tal. Então, uma parábola. Vocês já estudaram a equação de segundo grau? Agora eu quero que vocês me respondam. Sim, não. Pode mandar no chat mesmo. Equação de segundo grau. Não. Mais ou menos. Acho que sim. Mais ou menos. Estudei por fora. Tá, então eu vou apresentar para vocês a equação de segundo grau. A equação de segundo grau, deixa eu até apagar isso aqui para não confundir ninguém. Ela tem o seguinte formato. Está aparecendo para vocês na tela. Aqui, ó, equação de segundo grau. Tem esse formato aqui. E a gente tem a equação de primeiro grau também. Essa daqui já é um pouco mais simples. Vou aumentar um pouco aqui. Qual que é a diferença entre essas duas? Vocês podem ver que aqui a gente tem um C, aqui a gente não tem um C. Aqui a gente tem um x ao quadrado, aqui a gente não tem nenhum x ao quadrado. Então, como é que... Mas o que elas têm de especial? A equação de segundo grau, ela forma uma parábola, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Vou fazer uma setinha para apontar. Ela forma uma parábola. Então, deixa eu girar isso aqui. Girar para aí, gira para cá. A equação de segundo grau forma uma parábola, que é um negócio assim, ó. Você tem a reta, aí você tem uma curva desse jeito. Já a equação de primeiro grau, que é essa daqui, lembrando que o grau da equação se dá pelo quadrado, pelo primeiro aqui, ela forma uma reta.
eu girar para cá, então ela vai formar um negocinho assim. Você vai ter o gráfico normal e aqui você vai ter uma reta. Aí essa reta é a sua equação de primeiro grau. Então, a gente tendo aqui a estrutura delas. Analisando as questões aqui, qual que vai ser a nossa resposta? Analisando aqui a estrutura. Podem falar alguma? Você consegue enxergar? Deixa eu dar uma aumentada no zoom. Eu tô lendo as alternativas, espera aí. Uhum. Alternativa aí? Isso mesmo. Ativa aí. Porque só é para descartar todas. Constante, se a expressão geral é dada por f de x igual a... Não tem nada a ver isso aqui. De primeiro grau, se a expressão geral é dada por... Que nem isso daqui, só que a gente viu que não é. Porque a de primeiro grau dá uma reta. Então não pode ser também. A C, de primeiro grau, se a expressão geral é dada por ax ao quadrado, tal. Isso aqui não, porque a gente viu que quando você tem um quadrado, ela é do segundo grau. Aí outra aqui, de segundo grau, se a expressão geral é dada por ax, também não, porque não tem nenhum quadrado, então só pode ser a E. Muito bem. Então aqui a resposta é E, e aqui você não precisa fazer conta nenhuma de matemática, só precisa conhecer como que é. Então vamos para a próxima. 36. No município de São Paulo, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE, vou só apagar isso aqui. Existem 12 milhões de habitantes em uma cidade, no município de São Paulo. Existem 12 milhões de habitantes. Segundo o repositório de dados eleitorais do TSE, no mesmo município existem 9 milhões de eleitores registrados. Nessas condições, pode-se afirmar que no município de São Paulo, para cada 3 eleitores registrados, existem um tanto de habitantes. Então, a gente tem que descobrir isso daqui. Então, como é que a gente vai fazer? Isso aqui é bem fácil também. Isso aqui é fácil, na verdade. 9 não está para 12? Não é assim que a gente tem? 9 milhões está para 12 habitantes? Sim. Então, quanto que vai ficar? Sim. 3 habitantes para um número x. Então, isso daqui, vocês já devem estar enjoados de saber. Aqui que a gente vai clicar em cruz. E aí, a gente vai chegar no resultado. Então, vamos lá. Fazer aqui. 3 vezes 12 vai ser igual a 9x. Então, vou fazer aqui rapidinho. 3 vezes 12. Que vai dar 6. Mais aqui vai dar 3. Vai dar 36. Então, a gente vai ter 36 é igual a 9x. X é igual a 36. Opa. Dividido por 9. Caramba, acho que fiz besteira, hein? Tá. X é igual a 36 dividido por 9. Logo,
x vai ser igual a 4. Certo? Isso aqui acho que foi bem fácil, né? A gente tem a opção aqui, 4 habitants. Certo? Então, isso daqui. Beleza, fizemos. Tudo bem? Alguém com alguma dúvida aqui, alguma coisa? Não? Então vamos continuar. Vou apagar isso daqui. Agora, o nosso último exercício de hoje. 40. Em uma zona eleitoral, há 6 seções, cada uma com uma urna eletrônica. Considere que o tempo médio que uma pessoa leva no processo de votação é de 3 minutos, e cada sessão atende o mesmo número de pessoas. Admita ainda que compareceram para votar 450 eleitores nessa zona eleitoral. Aí tá aqui. Assinale a alternativa que apresenta o tempo mínimo e necessário para que todo o processo de votação seja finalizado nessa zona eleitoral. Então, o que a gente tem de informação aqui? Vinícius, Oi? você pode ler de novo? Você pode ler de novo? A internet travou aqui. Ah, sim, claro. Aqui, ó. Uma zona eleitoral há 6 seções, cada uma com uma urna eletrônica. Considere que o tempo médio que uma pessoa leva no processo de votação é de 3 minutos. Cada sessão atende o mesmo número de pessoas. Admita ainda que compareceram para votar 450 eleitores nessa zona eleitoral. Então está aqui, assinale a alternativa que apresenta o tempo mínimo necessário para que todo o processo de votação seja finalizado nessa zona eleitoral. Então o que a gente tem de informação? A gente tem que essas 6 sessões, cada pessoa leva 3 minutos. O que mais a gente tem? Tem o seguinte. 150 eleitores. 150 eleitores. Tá para X. Vou até dar um espacinho para ficar mais bonitinho. Tá para X. Então a gente vai ter essa nossa multiplicação. Beleza? A gente vai fazer aqui. Beleza. A gente vai fazer aqui a multiplicaçãozinha. Onde a gente vai ter aqui esse e esse. Então vamos chegar nos resultados. Vai ter o seguinte. 1350 é igual a 6x. Beleza? Então a gente vai passar o x é igual a 1350 dividido por 6. Vou colocar aqui, dividido por 6. Então vamos fazer essa continha aqui. Opa. 1350 dividido por 6. Então vai ter esse primeiro. Vai dar 2. Menos 12. Vai dar 1. Baixo 5. 5. Dá 15. Outro 2. 12. Aqui vai dar 3. Baixo 0. Aqui vai dar 30. Só colocar o 5. Certo? Então fez aqui a divisão rapidinha. Chegou nesse resultado. Então o nosso valor de x é igual a 225. Mas a questão aqui, ela tem essa opção de 225? Não, não tem. Porque aqui a gente tem 225 minutos. Ah, tá.
É que aqui tá em minutos. É importante lembrar disso, lembra? Aqui é 3 minutos, então aqui vai ser 225 minutos. Vou até escrever isso daqui. Aqui é minutos. Então aqui embaixo também será minutos. Então o que a gente vai ter que fazer? Transformar minutos em horas. Alguém lembra como é que faz isso daqui? Essa transformação? Eu não sei, mas eu sei que 60 minutos é 1 hora, certo? Isso aí. Então, 60 minutos é 1 hora. A gente pode contar. A gente vai fazer o seguinte. Contar acho que ia tomar muito tempo. A gente pode fazer assim. 225. Você tinha dito que eram 60, né? Então a gente vai pegar os nossos minutos e dividi-los por 60. Beleza? Isso aqui, bem de boa. Minutos, divide por 60, vai dar as horas. Então aqui a gente vai ter a nossa divisão. Junta todos esses números. Aqui vai dar 3. Então, 3 vezes 60 vai dar 180. Vamos subtrair e dá 45. E agora esse 45, o que a gente vai fazer? Não vai fazer nada. A gente vai deixar ele aí. Porque esse 45, a gente pode deixar ele como minutos, do jeito que ele está. Então a gente tem 3 horas e 45 minutos. Tem essa alternativa aí? Sim. Tem. Sim, alternativa B. Alternativa B. Isso aí. Então, a gente tem aqui. Alguém teve alguma dúvida nesse exercício? A parte de transformar minutos para horas? Alguma coisa assim? Então, tipo, sempre quando a gente faz uma divisão, e metade dessa divisão a gente vai dividir por 60, quando for montar por hora. Sim. Quando a gente for transformar minutos para horas, sempre vai dividir por 60. Tem uma regra, tá bom? Porque é só você pensar que 60 minutos dá 1 hora. Então, tem essa divisão, tá bom? Tá, então ó. Aqui vocês ainda vão ter que fazer mais 3 não. 4 exercícios. Aqui tá o gabarito, tudo. Não vou mostrar para vocês agora, mas vocês vão ter acesso. E é isso. Acho que considero a aula como encerrada por agora. Eu vou enviar para vocês, tudo bem? Aí se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim, pode me falar comigo. E é isso.